Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 232. Bets e filantropia. Um debate necessário. E nesse episódio eu tive a honra de receber, aliás, novamente, a Daiane França e o Rodrigo Piponzi. Ambos já passaram por aqui, cada um num episódio específico, o link está aí na descrição. Mas dessa vez eles toparam discutir uma baita de uma bola dividida. E a gente pensou juntos aqui sobre a já real entrada das casas de apostas, as famosas bets, no campo da filantropia. Isso mesmo, já é uma realidade. Mas antes de eu entrar no episódio, eu preciso te explicar uma coisa, amigo ouvinte. Por conta nossa aqui da casa do podcast, a gente contratou a Mariana Tavares, jornalista freela aí, queridíssima, e ela fez um levantamento sobre esse tema. E para nossa boa surpresa, o material ficou sensacional e ele sim serviu de base para guiar, para inspirar a nossa conversa aqui. Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que esse levantamento feito aí pela Mariana tá aí na descrição do episódio. Então, totalmente grátis, 0800 para você que acompanha aqui o podcast. Lembrando que esse material foi feito no mês de agosto de 2025, portanto, ele está datado nesse período do tempo, tá bem? Bom, e com esse levantamento em mãos, muito mais como inspiração, eu convidei o Rodrigo Piponzi e a Daiane França, a Dai, para a gente refletir juntos aqui sobre as várias camadas que cercam esse tema. Afinal, uma questão só dentre várias que a gente discutiu. Afinal, é ético uma casa de aposta financiar projetos sociais? Bom, eu já te adianto que se você espera respostas curtas e diretas, tipo sim ou não, já te digo que o buraco é mais embaixo. A ideia desse episódio é ser uma espécie de carro abre-alas para pautar essa discussão que, infelizmente, a gente praticamente não tem no nosso setor. Obviamente, a partir dela, muitos outros caminhos, muitas outras conversas podem abrir, e a ideia é justamente essa. Como você já sabe, né, amigo ouvinte, a ideia aqui do podcast não é cagar regra, mas é a gente pensar juntos, é a gente expandir a nossa compreensão sobre o assunto, é sair dessa mesmice, não é mesmo? E aí cabe a você, amigo ouvinte, tirar as suas próprias conclusões. Bom, tem muitos dados sobre o tema, muitos números, muitas matérias. A gente optou aqui por não trazer nenhum deles, tá bem? E a gente deixou de novo, dá uma olhada no material da Mariana, tá aí no link na descrição, tá bem? E isso tem um propósito, tá? É te convidar a dar uma conferida nesse levantamento e você mesmo tirar, construir seu próprio entendimento aí sobre o tema, tá bem? A gente procurou aqui refletir algumas questões mais de fundo, mais de contexto, e isso foi o que a gente explorou ao longo do nosso papo com o Rodrigo e com a Dai. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast, junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé, passa lá no Apoia, esse link está na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer demais, mas demais mesmo, as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Muito obrigado. Celebro também a parceria com Prosas, que tem divulgado em alguma newsletter semanal algum episódio aqui da casa. Isso ajuda demais a chegar, trazer mais audiência para a gente aqui. E eu também aproveito para te convidar a conhecer a Baru Inovação Social, minha consultoria. Quer trocar uma ideia sobre trampos? Vamos conversar? Fala comigo aí, tá bem? Bom, então é isso. Agradecer demais a Dai e ao Rodrigo por toparem essa bola dividida e a Mariana pelo belo levantamento feito, que deu base aí para nossa conversa. Não tenho dúvida nenhuma de que você vai curtir bastante esse papo. Então, sem mais delongas, partiu para o episódio. Olá, Rodrigo. Olá, Dai. Sejam super bem-vindos. Obrigado por topar essa bola dividida aqui. Para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem
Primeiro a Day e depois o Rodrigo. Sejam bem-vindos. Salve, Fábio, salve, Rodrigo, salve todo mundo que está nos ouvindo. Muito bom estar aqui de volta. Eu sou Daiane, descentralizadora de recursos. Estou aqui para falar desse tema que, olha, estou animada. Bem-vindo, Rodrigo. Valeu, Fábio. Obrigado, Dai. Muito legal estar com vocês de novo. Também retornando a casa aqui. Sou super fã do podcast. E, bom, para quem não me conhece, sou empreendedor social também. Trabalho há bastante tempo nesse campo da filantropia. Tenho uma paixão e interesse profundo pelo tema do esporte, do futebol também. Então, para mim, mesmo que seja uma bola dividida e seja um tema, né, super complexo para a gente poder discutir, eu tenho um enorme prazer de poder contribuir com esse debate. Então, obrigado mesmo aí pelo convite, Fabio. Pô, eu que agradeço por vocês terem topado. E bora lá, então. Bom, a gente tem um panorama tá bem no início, mas já está bem evidente que a relação das bets com as práticas de filantropia já é uma realidade que tende a aumentar. A pergunta que eu começo é no campo da ética, ou seja, é ético organizações da sociedade civil aceitarem doações de empresas cujo produto causa vício e empobrecimento? Aliás, de boa parte do seu público atendido, eu começo já jogando essa bola dividida aí. Quem quiser pegar, já fica à vontade. Começou simples, né, Fábio? O que é ética, né? Então, acho que as organizações, elas podem ter sua própria ética e elas podem estar dentro de uma ética que seja maior, né? Mas eu vou colocar assim, acho que a captação de recursos, a gente tem uma cultura de captação de recursos no Brasil que a gente também não entende muito ela, né? Então, a gente tem demandas de entender essa captação de recursos, entender que a captação de recursos também é política, tá? Mas eu vou para uma questão mais prática, que é o meu campo é sempre mais tático com as organizações. A maioria das organizações não tem um plano de captação de recursos. Então, elas não vão saber dizer se é ético ou não ético para elas. Elas não sabem. Então, elas apenas vão reagir, muitas vezes, àquela oportunidade, né? Então, olhando para esse setor de apostas, para as bets, se aparecer para frente da maioria, eu diria assim, que elas vão pensar se é ético ou não, muito mais por uma opinião pública do que pela ética da instituição, ou por um pensamento do que isso significa politicamente falando, sabe? Acho que é por aí. Muito bom, deixa eu contribuir aqui, né? Eu gosto de pensar muito no contexto para responder isso, assim, né? Porque quando a gente pega o contexto, né? Vamos cruzar os dois contextos, né? Das organizações sociais e das bets, né? E do poder de influência que elas têm na sociedade hoje. Quando a gente olha de um lado, a gente está falando de um universo que acho que a Dai começou falando de um jeito muito bom, assim, né? Sobre como as organizações, muitas vezes, não têm políticas estruturadas de captação de recursos, né? Como a gente está falando de um país que, para além de toda a desigualdade gritante que a gente conhece, tem centenas de milhares de organizações sociais lutando ali pelo seu lugar ao sol, lutando para executar suas missões, dentro de um contexto que é muito difícil de captar recurso, né? Especialmente aquelas que estão fora dos holofotes, estão fora dos grandes eixos, né? Então, eu sempre gosto de dizer que assim, eu não acho que falta, não é tanto o problema da escassez só, é também o problema da centralização, da falta de acesso, da falta, muitas vezes, de um contexto de capacitação para poder construir a estratégia de captação. Mas estamos falando de um setor que carece de recurso e carece de plano de captação. Por outro lado, você tem um universo de bets que está despejando um dinheiro absurdo, né? Para além de todos os problemas que ela eventualmente causa, né, na sociedade, econômicos, sociais e tudo mais, de saúde, né, principalmente, essas bets estão despejando muito dinheiro na sociedade, né? Acho que só no ano passado, no futebol, foi mais de R$1 bilhão, né? É contraditório, né? As bets, elas são super criticadas, mas a gente não pode negar que elas também melhoraram a qualidade do futebol, do espetáculo. Porque hoje a gente vê clube brasileiro contratando jogador europeu, né? Muito por conta dessa injeção de dinheiro. Então, essa é uma realidade difícil de contrapor. A gente não tem como dizer. Se as bets saem hoje do Brasil, o futebol certamente vai ter uma perda absurda de qualidade. E o futebol hoje é um dos maiores entretenimentos do brasileiro. Então, é um contexto que ele é inegável. Tem muito dinheiro chegando. Quando a gente cruza os contextos, eu super concordo com a Day. Assim, eu acho que muitas vezes o que vai acontecer é que muitas organizações vão primeiro aceitar o dinheiro e depois pensar se é ético.
ou vão aceitar o dinheiro e vão mexer nas suas políticas de compliance para entender que isso pode acontecer. E aí eu acho que a discussão vai para um lado que talvez não seja só uma discussão simplista, é ético ou não é. A gente vai entrar em questões muito mais profundas de como a gente age quando a gente recebe esse recurso, como que talvez a gente pode estruturar melhor a recepção desse recurso, como que a gente pode trabalhar junto para reparar de alguma forma, né, os problemas que estão sendo causados, como que as doações eventualmente podem até fazer parte de políticas públicas. Então, será que não deveria ter um lobby para que fosse obrigatório que um percentual X do faturamento das bets fosse destinado a organizações sociais, a causas? Enfim, tem N mecanismos que podem ser discutidos para além de uma pergunta que fica muito simplista, porque acho que o grande receio, para fechar minha fala, é que se a gente deixar muito simplista, vai polarizar, porque daí vai ter a turma do sim, vai ter a turma do não, e a gente vai ficar se degladiando, né, em torno disso, e a gente sabe que isso em nenhum campo é saudável, né? Começamos bem a discussão para dizer que a regulamentação de janeiro desse ano que está valendo, link na descrição para quem quiser saber mais, já nutre a Federação Nacional das APAES e a Federação Nacional da Pestalozzi com recurso. É uma pizza com um monte de fatias, enfim, um pedacinho vai para essas duas entidades. Como que elas conseguiram? É uma pergunta que está no ar aí para a gente refletir. E a Cruz Vermelha também, né? Eu estava dando uma olhada na São lista. 3, exato, bem lembrado. Bom, a gente entra então no campo, saindo do campo da ética, que é o campo da estratégia das bets. De novo, a gente está no início dessa história, elas estão começando a colocar recurso nessa agenda, vamos colocar socioambiental ampla. E aí, como é que entra para vocês, na visão de vocês, essa coisa do compensar danos sociais que elas estão gerando a partir do seu produto versus elas usarem isso como uma licença social para operar? Como é que vocês enxergam isso? Rodrigo, vou começar com você. Boa. Eu acho que, de novo, essa discussão ela vai para um espaço que eu acho que ela já acontece há muito tempo em outros campos, né? A gente não pode esquecer disso. Então, a gente pode estar falando tanto de empresas que comprovadamente causaram ou causam problemas ambientais, sociais, né? Assim como a gente pode estar falando também, essa é uma discussão muito recorrente, de famílias que eventualmente acumulam grandes patrimônios, né? Muitas vezes a partir de práticas que são geradoras dos problemas sociais que elas mesmas, na verdade, tentam, né, atacar com as suas próprias organizações ou distribuindo recursos para outras organizações. Então, eu acho que essa questão ela precisa ser colocada de uma forma que a gente tem que entender que ela é mais ampla do que as bets. O que acontece no caso das bets é que tem muito holofote hoje, é muito dinheiro, é um mercado muito grandioso, muito crescente e com dados muito escancarados, né, dos problemas que estão sendo causados. Mas eu gosto de pensar com essa ótica, né, de que eu acho que assim, eu tenho pessoas que eu falo assim, né, eu sou, e aí a minha personalidade, o meu jeito de pensar, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro hackear o sistema do que evitar o sistema. Então eu já topei coisas que as pessoas me falavam, óbvio, nada antiético, nada assim que rompesse com os meus valores, mas eu já topei situações em que eu pudesse me infiltrar em determinadas situações, porque eu acreditava que estar ali poderia ajudar a mudar a mentalidade e poderia ajudar de alguma forma a criar contornos em que a gente pudesse pensar melhor sobre as nossas próprias práticas, as práticas das organizações e a maneira como o recurso é utilizado. Então, eu acho que com as bets a gente acaba indo para um lugar muito semelhante, assim. Eu não vejo com maus olhos a intenção social das bets. Talvez não seja o suficiente e talvez de alguma forma, dependendo de como você trata, sim, pode ser hipócrita, pode cair num campo de greenwashing, social washing e tudo mais, mas a gente olhar a intenção e entender por que isso está acontecendo e saber analisar com frieza como fazer isso, eu acho que isso é muito valioso, porque a gente sai do campo só destrutivo e começa a ter pelo menos uma semente construtiva. E aí eu acho que a discussão ela pode ser muito madura nesse lugar, né? Eu acho que, por exemplo, a gente pode ter recurso que vem dessas empresas, né, que podem financiar coisas que até pouco tempo não eram financiadas, podem eventualmente colocar recursos onde a gente não conseguia colocar antes, né? Mas, de novo, com uma discussão muito saudável, que é muito difícil, né? Que tem que criar uma narrativa que seja realmente inteligente e consistente para a gente poder dar sequência a isso. Senão, aí sim a gente cai no campo só do eu destruo daqui e eu coloco um pouquinho de lá, porque a gente sabe que é muito difícil de equilibrar o lucro que é gerado com aquilo que é efetivamente doado. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, enfim, gosto de pensar que essa tem que ser uma discussão madura e, de certa forma, até naturalizada no processo. O Rodrigo traz um aspecto interessante, que é a coisa do volume, né? As bets estão movimentando um volume financeiro assim estratosférico, né? Nunca antes visto na história deste país. Assim. Mas eu queria
trazer aqui exemplos assim, de como que o universo das organizações da sociedade civil, elas já flertam um pouco com as casas de aposta, né, com jogos de azar, né, e como que elas também usam isso para mobilizar recursos. Por exemplo, muitas organizações, por muito tempo, faziam seus bingos comunitários, né, faziam ali várias outras estratégias, as rifas, né, que traziam dinheiro, né, e geralmente é um dinheiro livre, geralmente é um dinheiro não carimbado que permite essas organizações fazerem aquilo que elas precisam fazer. Então, assim, a gente vai... É uma coxa aqui de retalhos, né? Tipo, que é um dinheiro que está disponível, que é não carimbado e que ele vai se apresentar, sobretudo para as causas marginais, como eu gosto de falar. Eu dialogo muito com a causa do esporte. É uma causa que tem menos acesso, né? Tem menos disponibilidade de dinheiro. E as bets estão ocupando esse lugar da causa do esporte. Não só patrocinando o futebol e outras modalidades, mas atuando diretamente com os projetos comunitários, né? De esporte na comunidade. Então, assim, primeiro, historicamente, claro, em uma proporção muito menor, os jogos de azar já estavam ali muito próximos das organizações, sobretudo de associações de base comunitária, enquanto uma estratégia de mobilização de recursos. Agora, ela surge com as bets como um dinheiro livre e como um dinheiro disponível para causas que têm mais dificuldade de acessar esse recurso. Para mim, essa fotografia está muito bem dada. E não à toa, são talvez causas e são talvez lideranças mais distantes dos debates politizados e éticos do nosso campo. Tem voz, tem nascente, tem voz, tem corrente, tem sal na pele, no dente, no mar, na semente, tem. Por exemplo, no Movimento pela Cultura de Doação. Outro dia a gente teve lá no grupo, que nós aqui participamos, sobre a bets e filantropia. Então, assim, é uma discussão num lugar de que é certo, é errado, eu aceito ou não aceito, que eu fiz uma enquete pública no LinkedIn com as organizações. Essa enquete, acho que quase 200 votantes, e a maioria disse publicamente, não aceito, por questões de princípio. Mas, no privado, algumas dessas organizações disseram assim, olha, eu não posso me expor, mas eu aceitaria. Por quê? Porque quem poderia doar para a gente não está doando. Né? Então, assim, é um negócio difícil, né, da gente... Eu, por exemplo, nessa mesma enquete, eu falei várias vezes assim, eu não tenho uma posição. Assim, eu não tenho como dizer sim ou não, aceito ou não aceito, porque depende de tantas variáveis. Estava vendo o levantamento, né, Fábio, que você fez aqui com a equipe, a quantidade de pessoas que são empregadas nessas bets, né? Então, será que isso não conta? E outra coisa que surgiu na conversa com as organizações nos bastidores, então, foi a comparação com outros ramos da economia, outros setores da economia. Né? Então, tudo bem a gente aceitar dinheiro de uma petroleira, tudo bem a gente, né, aceitar dinheiro de uma refinaria. Então, aqui não tem o social washing, está tudo certo. Né? Então, essa discussão está pronta também, quase que essa justificativa para aceitar o dinheiro de bet. E, de novo, assim, claro que o volume, né, a gente está lidando aqui com endividamento, né, uma contribuição, um efeito negativo para esse endividamento alarmante, são números alarmantes. Mas também que fala sobre o momento histórico, né, o momento atual que nós estamos.
também é diferente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, né? Acho que a gente tem que localizar também esse debate no tempo histórico, porque isso é importante para a gente poder fazer os debates no tom mais acertado. É interessante porque a gente tem, de novo, tentando colocar a bola no meio de campo aqui, né? Argumentos a favor, é muito volume de recurso. O campo nosso que a gente atua precisa de recurso. Pode canalizar causas que não estão sendo financiadas ou muito subfinanciadas. Por outro lado, tem esse aspecto ético de reputação e de transparência, assim, como é que está vindo esse recurso, né? A gente sabe exatamente de onde ele vem, etc. Acho que, de novo, estou pondo a bola no meio de campo para a gente refletir juntos aqui. E aí não tem como eu fugir dessa pergunta que é, nesse momento do debate que a gente ainda está no início, no nosso campo, há espaço para a gente construir uma filantropia ética que acolhe ou que dialoga com o recurso de BET? Então, Fábio, eu vou começar aqui porque, assim, né, é muito legal ver o fio que a gente está seguindo aqui, e você falou uma palavra importante, que é transparência, né? E eu acho que essa é uma das chaves para a gente conseguir ter um debate saudável. Porque, de novo, é isso, vamos pensar no que a Day acabou de falar. Ela, com toda a experiência, repertório que ela tem, vivência que ela tem, ela não consegue ter uma resposta se é sim ou se é não. E eu também não consigo, porque eu acho que isso é muito variável, de acordo com, enfim, N questões que vão surgir para você entender se você deve aceitar ou não. Então, estamos falando, por essência, de uma questão que não tem resposta simples e não tem resposta pronta, né? E aí eu acho que o melhor caminho para a gente começar a responder essa sua pergunta, né, se a gente consegue construir uma filantropia ética, se a gente consegue criar essas estratégias, passa muito por transparência, passa muito por intenção, né? Porque uma coisa é a gente entender se o recurso que vem, seja da BET, seja de qualquer outro setor que tem ali a sua polêmica dentro da construção social, se esse recurso está vindo como forma com uma intenção real, reparadora, que possa, né, enfim, de alguma forma minimizar danos, ou se ela está vindo com uma intenção muito mais de tapar um buraco, botar um band-aid e ali atrás o que está valendo é a máxima geração de lucro, não importa o mal que vai causar. Essa é uma pergunta importante. O segundo é a gente avaliar os resultados dessa filantropia. Ela está movendo ponteiro? Eu acho que setores que movimentam muito, que influenciam muito a sociedade, tem que ser os setores que realmente movem ponteiros dentro da transformação social. Não dá para né, você desassociar uma coisa da outra. E eu acho que essa é uma coisa que, quando a gente pensa no volume de recursos que estão sendo, né, aportados pelas BETs, quando você pensa na maneira como as BETs se infiltraram na cultura popular, especialmente através do futebol, como, né, grandes figuras públicas hoje são grandes patrocinadores disso, e aí eu tenho muitas críticas que eu acho que muitas vezes são figuras que não precisam disso. Enfim, na hora que a gente confronta também, eu acho que esse é um mercado que tem que promover grandes transformações também. Então isso também passa para mim pela ética, pela forma de responder essa pergunta, né? Então, eu acho que transparência é um ponto-chave para a gente poder pensar nisso, porque a gente tem que, dentro do possível, associar uma coisa à outra, né? A gente não vai ter um cenário perfeito. Não vai ter um dia que as bets vão botar tanto dinheiro na sociedade que elas vão ter lucros aceitáveis e os problemas sociais e econômicos não serão causados. É o que eu falo, eu fico revoltado quando eu vejo um jogador craque de Série A falando jogue com responsabilidade, porque ele não sabe o que ele está falando, ele está lendo um texto. Provavelmente nem ele acredita no que ele está falando, porque ele sabe. Né? Outro dia eu conversava com uma pessoa e falei, você já entrou, você já se cadastrou numa bet? Gente, é altamente viciante. É um negócio assustador, assim. A bet, o tigrinho, é muito viciante. É uma coisa que tem uma explicação neurológica para isso. Não é a gente que está achando, entendeu? Então, não é justo que você coloque, né, uma frase como essa de uma maneira em que você não pense nas consequências. Eu acho que a transparência passa por pensar nas consequências. Eu acho que a gente está falando de um universo que tem centenas de bets no Brasil. Elas não vão pensar todas iguais. Né, mas talvez tenha um recorte de algumas que possam dar um exemplo melhor, talvez possa ter um recorte de algumas que são lideradas por figuras um pouco mais, com um pouco mais de repertório, com melhores intenções, eu não sei, a gente tem que ir cavocando essas experiências e entendendo como responder essa pergunta, porque não teremos uma filantropia 100% ética em nenhum lugar do mundo, mas podemos tentar trabalhar a ética da filantropia para que ela seja aprimorada cada vez mais. Eu acho que é essa busca que a gente tem que ter, ao invés de chegar num mundo ideal, porque o mundo ideal não existe em nenhum lugar. E você falou uma palavra transparência, vamos dar um passinho atrás. São várias filantropias, né, que nós temos, mas vamos falar da filantropia tradicional, que quando a gente fala de filantropia, geralmente a gente está falando dessa filantropia tradicional. Essa filantropia, ela é transparente?
ela costuma publicizar quanto ela está doando para as organizações, ou quanto os grupos empresariais ou as famílias de alta renda, elas têm de patrimônio, ou elas tiveram de faturamento no ano, e quanto elas estão destinando, né, doando. A gente tem essa transparência? Me parece que não. Me parece que isso ainda é uma zona muito cinzenta no nosso setor, no nosso campo. Esse é um ponto. Então, essa falta de transparência, inclusive, né, cobram muito das organizações da sociedade civil transparência, enquanto elas mesmas não conseguem ter essa transparência radical solicitada, né? Então, assim, acho que a gente tem coisas para evoluir enquanto sociedade, enquanto filantropia, de modo geral. E, obviamente, as bets, elas vêm como um fenômeno e elas vêm reproduzindo, né, esse fenômeno também, né? Então, assim, acho que é um debate, a gente não pode só olhar para as bets e apontar para as bets como elas fossem as malfeitoras, né, dessa filantropia. Eu falei há pouco tempo das refinarias, das petroquímicas e tal. Vou pegar aqui as farmacêuticas. Né? Tem farmacêuticas que têm projetos belíssimos, contribuições com êxito, com impacto comprovado, mensurado. Né? Essas mesmas farmacêuticas, elas exercem há décadas a ditadura da magreza, que voltou com tudo. Aí, isso também não é problemático, isso também não causa problemas de saúde mental para as pessoas, né? Então, assim, eu estou aqui dialogando, conversando e pensando, né? E também são interações que eu vou tendo com as organizações, né? Por exemplo, tem empresas que vendem produtos para embranquecer pele. Por que isso é menos importante? Claro, a gente não está debatendo importâncias, mas por que eu livro esse tipo de empresas, de ramo, de, sei lá, um nichamento público, e as bets, elas estão ocupando esse lugar? Né? Eu acho que temos que debater, mas não colocando diretamente está errado. Não, vamos entender, é um fenômeno. Por que isso está acontecendo? Né? E aí agora a gente tem uma política pública. Né? A gente tem uma política pública. A partir do momento que essa arrecadação ela está lá toda fatiada e ela vai ser distribuída para várias causas, né, vamos dizer assim, inclusive o esporte é a causa que abocanhou a maior parte dessa fatia, isso é uma política pública. Né? E falando de esporte, principalmente, esporte sobrevive nesse país por conta de política pública. Ponto, né? Seja as leis de incentivo, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ou as loterias, porque, para quem não sabe, o esporte, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico, eles vivem há muito tempo de loterias. Né? A arrecadação vem ali, uma boa parte das loterias. Claro, de novo, a gente entra aqui num outro momento, outros volumes, em efeitos negativos mais nocivos do que nunca. Mas, assim, não vejo algo como totalmente novo. Foi inaugurado na sociedade? Não. Já estava aí, inclusive na realidade das organizações da sociedade civil, mas agora a gente está lidando com outro patamar, né, disso tudo. Só fazer um parênteses aqui, né? Eu acho muito legal esse caminho que a Dai foi, porque eu acho que esse, para mim, é o caminho mais saudável do debate. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, e em festivais de música, que eram todos patrocinados por marcas de cigarro. Todos. O que a gente vê hoje, você vai num Lollapalooza da vida e vê lá, Vivo, não sei o quê, todas aquelas marcas, não sei o quê, aquilo era cigarro. Álcool. Eu lembro disso. Eu lembro da influência que esses espaços causavam na minha geração. O que acontece hoje, na verdade, é que o holofote está na Bet.
né? Eu acho que tem muito setor, a Dai citou alguns, farmacêuticos, petroquímicos, que eles têm hoje muita maturidade já para tirar o holofote do problema que eles causam. Eles aprenderam a fazer isso. Eles não são setores novos na sociedade, eles são setores que se desenvolveram há décadas, alguns há séculos, e eles aprenderam a mitigar, do ponto de vista mercadológico, a imagem que eles têm de destruidores de determinadas coisas. Eles conseguiram construir políticas, né, alguns com impacto comprovado, outros não, que conseguem mitigar isso. E as bets são um fenômeno novo. Gente, há 5 anos atrás, você não ouvia falar das bets. Você olhava, os 20 clubes de Série A do futebol brasileiro eram patrocinados por marcas que não eram bets. Em 5 anos, os 20 são patrocinados por bets. O volume do holofote na cultura popular brasileira que foi inserido pelas bets é muito grande. E isso, naturalmente, está distorcendo a discussão. Porque eu acho que o que a Dai traz, para mim, é exatamente a perspectiva saudável da conversa. Que é a gente conseguir naturalizar de alguma forma e entender como transportar argumentos e discussões para cá, porque muita coisa que a gente está discutindo já foi discutida. A questão é que a gente está tratando de um mercado novo que está se descobrindo, que o brasileiro está descobrindo, que a população mundial está descobrindo, e aí a gente está meio que patinando, querendo formar opinião. Se você perguntar para uma pessoa a opinião dela sobre o cigarro, ela vai ter uma opinião muito clara sobre o cigarro. Porque são décadas já de trabalho para isso. Agora, se você perguntar para uma pessoa a opinião dela sobre bets, o repertório é muito menor. As pessoas sequer têm dados na mão para entender. Tem gente por aí que acha que bet não causa problema de saúde mental. Tem gente que... Eu tenho amigos que vivem disso, que acham o máximo. E porque as pessoas têm pouco repertório, é muito diferente. Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito saudável da conversa. Uma coisa que a gente não falou aqui ainda, e para mim é o que torna essa coisa mais nociva, que é o poder de influência das redes sociais, os influencers, né? Esses pseudos criadores de conteúdo que estão nas diversas mídias sociais, estão vendendo essa ideia da riqueza fácil, estão vendendo essa ideia, né, de uma vida boa, uma vida leve, né? E alcançando isso por meio da bet. Para mim, acho que a regulação, a gente falar sobre esses pontos, para mim passa muito nessa coisa dos influenciadores, porque eles têm um poder de má influência absurda, né? E aí a gente viu lá, e aí os políticos também, os pseudo-políticos também se aproveitam dessa patifaria, né, como falariam aí os mais velhos. Isso vai virando um circo, com todo respeito aos artistas circenses, né? Eu acho que aí tem um ponto que talvez a gente, eu não me sinta capacitada de aprofundar nesse debate, mas para mim aí é a chave. Né? Acho que aí é onde a gente deveria entender um pouco mais quais são as contribuições negativas e positivas, porque a gente também tem as positivas, a gente acabou de ver isso com a coisa da adultização, né? Mas é por aí, eu só queria trazer isso, que para mim é um ponto bem importante nesse debate das bets, o advento das mídias sociais, essa influência dos influenciadores nisso tudo. Né? Ao ponto obviamente que as pessoas de baixa renda, as pessoas pobres e miseráveis desse país, elas querem melhorar de vida. E aí eles estão vendendo facilidade todos os dias, com mansões, com carrões, aviões, tudo no luxo. E aí vão gastar o Bolsa Família, claro, porque vão apostar na sorte. Mas, de novo, isso não é novo. Eu sou do interior do Ceará. A gente já viu isso com Top Model, a gente ainda vê isso com jogadores de futebol, né, que vão se tornar os grandes guardiões da família. A gente viu isso com youtubers, né, com gamers. Né? Então, agora são, né, os apostadores de bets. Então, o fenômeno vai mudando, né? Mas ele...
a essência dele continua, que é, nós temos um país de miseráveis, um país que a distribuição de renda é muito injusta. A gente não tem que combater as bets, a gente tem que arrumar essa distribuição de renda. Como qualquer setor, por exemplo, das Big Techs, a gente precisa de regulamentação, né? E ficar em cima, acompanhar, monitorar, cobrar, etc. Agora, ao longo do papo, assim, primeiro agradecer, acho que a gente está fazendo uma discussão, tirando a tampa desse capô e começando a olhar para isso, e tem 1000 fios, 1000 coisas ali dentro, e a gente é só o início da conversa, mas ao longo da conversa vocês tocaram no tema do futebol. Eu queria entrar nele agora para a gente ir caminhando para o final. Eu queria tocar a bola para você, Rodrigo, diante da tua paixão pelo futebol, como é que você enxerga essa relação, essa confluência, futebol, né, causas sociais, esporte, bets. Como é que você vê isso? Nossa, adorei essa pergunta, Fábio, porque assim, eu acho que essa é uma das minhas paixões do momento, assim. Eu acho que eu sou apaixonado pelos dois temas, né? Para além da filantropia, que é a minha causa e a minha entrega pessoal, profissional, eu tenho uma paixão enorme pelo futebol, como você sabe, né? Palmeirense como você. E tenho olhado muito para isso. Eu tenho olhado muito, né? Especialmente nas minhas reflexões recentes, e vendo também, obviamente, o fenômeno das bets dentro do futebol, porque estamos falando de um mercado que foi construído dentro do futebol no Brasil. Tenho olhado muito para essa agenda, né? Para essa perspectiva de como o futebol pode, de fato, se engajar de uma forma muito mais estruturada e muito mais consistente, perene, na transformação social. O futebol tem um poder de influência absurdo, como a gente sabe, absurdo, sendo você torcedor ou não de uma equipe, né? E eu acho que essa é uma discussão também muito saudável e que eu vejo que no Brasil está começando a amadurecer. Eu tenho conversado com muita gente, eu tenho dito, eu estou numa fase de profundos estudos sobre esse tema, né? Porque eu acho que eu estou unindo duas paixões, eu tenho interesse pessoal nisso, estou num momento de vida em que eu quero me aprofundar nisso, então eu tenho conhecido muita gente que está trabalhando no futebol, que está se envolvendo de uma forma muito profissional e estruturada com o futebol, que está pensando o futebol fora da caixa, e eu acho que o contexto do futebol brasileiro hoje é outro, né? A gente vê um futebol brasileiro que está se desenvolvendo com muito dinheiro, com muito profissionalismo, a gente começa a ver hoje, né, um caminho muito claro dos clubes que não estão bem estruturados, ou que tem aquelas políticas antigas começarem assim a se dar esportivamente realmente mal, né? Grandes clubes tradicionais, podemos citar aqui o Santos, que é um clube que está sofrendo horrores por conta de práticas muito antiquadas, né? Então eu acho que a gente tem um terreno muito fértil para essa conversa no Brasil. E aí, para responder, né, o que você traz, assim, da mesma forma que a gente está falando aqui, esse é um terreno espinhoso, né? Muito difícil, porque eu acho que ainda, a minha visão, existe uma desconexão muito grande ainda de quem faz o futebol, seja o jogador, o atleta, seja o dirigente. Existe uma desconexão muito grande ainda, né, de quem faz o futebol com o que o futebol representa e pode representar para a sociedade. Eu acho que essa é uma conversa que está começando a amadurecer, mas eu acho que ainda tem uma distância muito grande. Eu conversei recentemente, por exemplo, com dirigentes de clubes que acham que estão fazendo muito, que acham que tem trabalhos super exemplares. Eu acho que no final eles fazem muito pouco ainda, perto do potencial que eles têm. Eu acho que jogadores ainda estão muito distantes de entender as suas responsabilidades. A gente vê muito mais jogador promovendo bet do que jogador falando de causa social, jogador, né, enfim, promovendo transformação com a sua própria imagem. Então, eu acho que esse é um assunto que, com certeza, daqui para frente, ele vai crescer de uma forma vertiginosa. Eu acho que tem agentes na sociedade, no futebol, que estão começando a promover essa conversa, e eu acho que muitas discussões importantes vão acontecer, né? Eu vejo o exemplo da Inglaterra, por exemplo, onde você tem uma discussão um pouco mais amadurecida, né? Se não me engano, acho que na Premier League do ano que vem ou do outro ano, já existe uma proibição de bets nas camisas dos times. Você tem discussões muito mais profundas, né, sobre o papel, sobre o envolvimento dos envolvidos no futebol, jogadores, técnicos, dirigentes com as bets e tudo mais. A gente tem boas referências para buscar. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu estou pesquisando, você tem grandes exemplos, institutos, fundações de clubes europeus, por exemplo, fazendo grandes trabalhos que podem ser
emprestados para cá. E tem coisa legal acontecendo aqui. Tem clubes nascendo, SAFs nascendo, que são formadoras, que olham para impacto. Acho que a Dai conhece bastante disso também, pode falar. Então, cara, acho que a gente está num momento muito de ebulição sobre esse tema, né? Eu tenho muito interesse nisso e eu acho que a gente vai ter muitas conversas saudáveis, difíceis, mas que vão abrir muitos caminhos, porque, de novo, eu começo a ver uma seriedade nesse tema no Brasil que a gente não tinha antes. Eu começo a ver... outro dia eu comparei um pouco com o que aconteceu com as empresas há 5, 10 anos atrás. Quando as empresas começaram a ser cobradas para olharem suas responsabilidades com a sociedade, quando elas começaram a ser cobradas porque elas tinham que gerar impacto positivo e não só mitigar o negativo, e aí veio todo esse boom, né, especialmente com a pandemia, de criar políticas ESG e começar a ter discussões e tudo mais. Eu acho que o futebol está caminhando para esse lugar agora. A gente saiu de um lugar que, assim, tudo bem roubar, tudo bem tomar dívida, tudo bem o jogador ser um vagabundo que só promove, né, coisa... Não, tudo bem nada, acho que isso está mudando, acho que essa conversa agora ela vai começar a amadurecer. Eu vejo um movimento muito nessa linha e eu acho que a discussão ela vai ficar muito mais sofisticada daqui para frente. Assim, eu me entusiasmo muito com isso, assim, até porque eu sou um grande amante do futebol e eu não gostaria que o futebol se limitasse só às 4 linhas. Eu sou um cara que eu fui criado pelo futebol. Assim, o meu modo de pensar o mundo tem muitos valores do esporte, do futebol. Eu crio meus filhos dessa forma também. Graças a Deus são 2 apaixonadinhos por futebol e pelo Palmeiras, né? Mas é muito linha de educação. Então eu acho que o futebol tem muita responsabilidade para entregar para a sociedade. E aí, Dai, também amante de futebol, o que você pensa a respeito? Sim, nós temos aqui 2 palmeirenses e uma aspirante a Palmeiras, né? Sou Ceará, mas convivo diuturnamente com a palmeirense, então acabei me tornando também uma alviverde. Então, acho que é essa discussão, né, das bets, ao mesmo tempo que a gente tem as SAFs crescendo, né, e o Brasil é essa misturada toda, desde sempre. Então, a gente tem vários modelos de SAFs também aqui, né. Mas a gente ainda tem os melhores clubes, os que mais faturam, que não são SAF, né, que inclusive o Palmeiras e o Flamengo, né, o Flamengo e Palmeiras. Enfim, que as maiores torcidas, incluindo o Corinthians, eles não são SAF, né? Ninguém sabe do Corinthians o que vai ser, mas é isso aí. Então, assim, eu estudo, antes dessa minha vida de me tornar, que estou me tornando no terceiro setor, eu fiz 2 pós em administração e marketing esportivo. Eu tive uma agência de marketing esportivo e agenciei carreira de alguns atletas, especialmente ali no vôlei de praia, né, que é muito presente, muito forte no Ceará. E desde lá, então, assim, olha, desde 2011, eu já escutava que era um novo momento do marketing esportivo no Brasil. E acho que, enfim, talvez tenha chegado esse momento. Eu escuto muita reclamação, né, de como que as bets estão fagocitando, né, o nosso marketing no futebol e como também elas, ao mesmo tempo que aumenta o sarrafo, porque é mais dinheiro, então traz mais atletas de ponta, né, permitem esse futebol mais vistoso, em alguma medida, o medo dessa bolha estourar também, né, e o que vai ser caso essa bolha estoure. Mas, enfim, eu olho isso atenta, curiosa, e aí, olhando para a coisa da responsabilidade social e os clubes, eu vejo que ainda há muito medo, né? Até mesmo um trabalho que eu participei recentemente com o Instituto MOL, né, que o Instituto MOL tem o Doar Brasileiro e fez o estudo, o esporte como mobilizador de doações, depois fez a música, né, olhando para a cultura nesse ambiente, a gente vai ver que há um flerte, né? O esporte, gente, sempre, dentro da história da humanidade, o esporte sempre foi utilizado como soft power. Ele sempre foi utilizado para abrir diálogos, né? Inclusive, foi utilizado até como estopim de guerras, né? Tanto para a paz quanto para a guerra. Só que aí o que acontece nos clubes de futebol? Eles têm muito medo de se posicionar, né, de comprar algumas brigas, né, algumas causas, e também depende muito do momento do time,
Então, por exemplo, tem um caso muito, muito bacana do Bahia. O Bahia é um dos clubes que mais se posiciona, por exemplo, com a comunidade LGBTQIAP+. Inclusive, tem uma blusa comemorativa belíssima, uma camisa. Mas a partir do momento que o clube vai mal, as piadinhas começam, a própria torcida começa a criticar, tá fazendo coisa que não tem nada a ver, não é para fazer. Então, isso também dificulta esse posicionamento dos clubes para essa agenda de responsabilidade social. Mas nem tudo é só café com leite ou exemplos que poderiam ser melhores. A Federação Paulista de Futebol tem um programa que eles disponibilizam até no site, que é um programa que eles vão... É uma gamificação para os clubes federados, e dentro dessa gamificação tem várias áreas. E uma das áreas de respeito à diversidade, equidade e inclusão, responsabilidade social. E é muito interessante, porque conforme os clubes vão ranqueando, eles também vão ganhando mais dinheiro da federação. Então, são estímulos para que os clubes possam ter, dentro do seu dia a dia, ações dessas agendas que eu mencionei. Mas é isso, a gente ainda vê muita ação, né? Eu comecei falando do Instituto MOL e do A Brasileira, a gente viu muita ação de arrecadação, campanha para doação de sangue, porque são coisas assim, não vai trazer nenhum problema para a gente, mas nós precisamos avançar um pouco nessas conversas e vamos ver. Os palmeirenses pedem muito, né, que a presidente Leila crie a fundação, ou, enfim, tem um trabalho comunitário. Até acho que tem, né, uma instituição sem fins lucrativos, todos os clubes têm, porque os grandes já captam leis de incentivo ao esporte. O Flamengo é o maior arrecadador de lei de incentivo ao esporte por pessoas físicas. Inclusive, a maior fatia vem de pessoa física. Então, tem uma parcela de torcedores ali, que imagino que a maioria seja torcedores que doam para os projetos incentivados, são os projetos olímpicos e outras modalidades que não futebol, bancados, né, em alguma medida, usando essa expressão, com os doadores de pessoas físicas de lei de incentivo. Então, temos caminhos, acho que a gente tem modelos dentro do Brasil muito legais. A SAF do Fortaleza é muito legal, né, que envolve ali participação dos torcedores, enfim, um cara que era torcedor, presidente, virou o presidente da SAF, enfim, tem muita coisa legal. Que bacana. Gente, agradecer demais, Rodrigo, Dai, acho que um papo de alto nível aqui, de novo, sem a gente apontar o caminho, dizer sim ou não, mas promover essa reflexão para quem está ouvindo. E para a gente terminar, eu queria convidar vocês a fazer aí a reflexão final, merchan final, como é que vocês quiserem. Começo com você, Rodrigo. Boa. Bom, primeiro agradecer, Fábio, obrigado aí pelo convite, foi muito legal, acho que foi uma forma muito gostosa assim de a gente ampliar nosso repertório, né, poder entender melhor como a gente lida com essa questão. E acho que espalhar a palavra por aí sobre como a gente deve lidar com esse debate, assim, né? A Dai mencionou o estudo, né? Então, vou te pedir para colocar, se puder, na descrição também o link para o estudo, que realmente é um estudo muito legal, é uma das frentes do Instituto MOL, que a gente teve a alegria de trabalhar com a Dai aí no Instituto MOL, né? Olhar para a força do esporte na filantropia, na transformação social, então é um estudo aberto. E por fim, enfim, dizer que eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ir de peito aberto mesmo, assim, a gente não tem que apontar dedo, mas sim a gente tem que ser propositivo. Eu acho que não é um disco novo, a gente está vivendo discussões que já aconteceram, só que elas têm novos contornos. E eu acho que se a gente souber usar essa discussão das bets para olhar para as questões certas, para discutir as coisas certas e para poder criar essa discussão de uma forma, como eu disse, propositiva, construtiva, eu acho que a gente pode transformar não só esse mercado, como o próprio futebol, né? E aí eu acho que a gente consegue realmente amadurecer conversas que vão, enfim, tornar esse tema, né? Tornar essa força tão grande no nosso país algo realmente positivo, assim. Eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão, na verdade, com as bets, para poder
ter discussões que a gente nunca teve. Então, eu acho que a reflexão que fica para mim é como a gente pode ser propositivo, construtivo, como a gente pode realmente levar a conversa para o lugar certo, porque eu acho que esse é o jeito da gente realmente conseguir evoluir aí a nossa sociedade. E é isso. Obrigadão, Fábio, pelo convite. Adorei estar com você também, Dai. Eu que agradeço. E Dai, obrigado para você também fazer sua reflexão final aqui. Eu que agradeço também, muito bom. Acho que a gente ficaria aqui horas, né, conversando sobre isso tudo. Gente, acho assim que para as ONGs, né, fazer a tarefa de casa, como eu gosto de dizer, é conversar abertamente sobre isso e desenhar a sua política de captação de recursos. Ah, Dani, mas eu sou uma organização pequena, eu tenho um baixo orçamento, não importa. Começa desde já a praticar, a exercitar, a ter essa política de captação de recursos, vai te fazer muito bem. E daí, não, nessa discussão, não é o que a Mariana acha, o que o João acha, não é sobre você, né, mas é algo institucional. Qual é a decisão da organização? Né? Porque, às vezes, a gente vai ter que seguir, né, numa organização, não concordando com todas as decisões que ela toma. Né? E esse pode ser um caso. Para as BETs, né, que estão aí, a gente já tem exemplos, a gente acabou não falando muito deles aqui, mas a gente já tem exemplos de BETs no Brasil e na América Latina patrocinando projetos sociais e comunitários, que se aproxime, então, das organizações, das instituições, né, de filantropia, para conversar, para entender também como que a gente tem debatido, como a gente tem se posicionado, quais são as nossas práticas, o que nós temos pautado como tendência. Acho que é interessante essa troca, acho que as duas partes tendem a ganhar. Né? Então, e é isso, assim, acho que é um caminho sem volta, a pasta saiu do tubo, a gente vai ter cada vez mais BETs fazendo doação para projetos sociais, organizações sociais. Então, que nós, especialistas, nós, profissionais do campo, também estejamos abertos a essa conversa. É isso. Obrigada, Fábio, por ter proporcionado essa conversa, que acho que vai ser muito rica e gerar outras conversas aí dentro das organizações. Obrigado, gente.